Oi pessoal, então vamos dar continuidade aí à definição do método de controle. Na última aula a gente estava falando, no caso dos itens frequentes, cuja política aí de programação é para estoque, nós recomendamos aí o método, o tipo de controle do Kanban ou de duas gavetas. Nessa aula aqui a gente vai dar continuidade trabalhando essa faixa de itens aqui, que não atingiram a faixa de frequência. São os itens que estão fora do meu ponto de corte aí, que foram classificados então como esporádicos, como não frequentes e que, portanto, foram aí indicados aí para serem programados e comprados ou produzidos contra pedido. E aí as ferramentas, o método para operacionalizar esse contrapedido, esse sob encomenda, seguindo a carteira do cliente, você pode utilizar tanto o sistema MRP quanto o sistema do tambor, pulmão e corda, da teoria das restrições. Falando um pouquinho aí do MRP, pessoal, MRP significa aí planejamento das necessidades de material, Material Requirement Planning, e ele é baseado no planejamento desses materiais de forma escalonada, fasada no tempo. Então, normalmente, quem programa utilizando o MRP em todo o fluxo de valor, você coloca aqui a data final de entrega do item, e aí o sistema ele vai fazer toda a explosão da estrutura do produto com seus respectivos tempos para fazer cada componente, seja para produzir, seja para comprar, e aí ele vai dizendo em que momento você tem que colocar tanto as ordens de produção quanto as ordens de compra, tentando aí fazer com que tudo chegue na data mais próxima possível da necessidade do item. E aí o que acontece? Aqui a gente já falou disso nas nossas primeiras aulas. Quem quiser saber mais sobre isso, tem uma aula só para falar sobre a dificuldade no MRP, na programação aí de um fluxo de valor dentro do contexto de gestão de estoque. Mas acho que aqui, assim, acho que o mais importante é mostrar que o ideal, no caso de um fluxo complexo como esse, é que esses primeiros pontos de convergência aqui, onde você tem dois itens tendo que convergir para você poder montar um terceiro item. Aqui você já tem 1, 2, 3, 4, 5 itens para você montar aqui esse miolo interno. É interessante você estar aqui com estoques tipo supermercados, que vai garantir a sincronização na chegada desses itens. E aí, à medida que você vai percorrendo o seu fluxo de valor, você vai chegando mais aqui para o final. Aí pode ser que daqui em diante, talvez aqui da semana 19, a 21ª semana, aí você vai ter ali um prazo, um lead time de 2 semanas só para atender o pedido do cliente. Talvez aqui você já possa estar programando contra pedido. E aí fica muito interessante o uso do MRP, porque você não precisa usar previsão, você está colocando o pedido firme do cliente, o cliente espera por essas 2 semanas, ao contrário, se você pegar da 21ª aqui, o exemplo está dando da 12ª à 21ª, 9 semanas, 45 dias úteis, 5 dias por semana, 45 dias úteis aí, para você fazer todo o processo. O cliente, dificilmente você vai ter um processo que o cliente esteja tão disposto a esperar. É lógico que tem situações, se tiver, ótimo, Agora, na maioria dos casos, não. E aí o MRP funciona muito bem nesse caso, porque ele está o quê? Você tem bastante itens ainda a serem programados, contra pedido, e ele gerencia muito bem essa complexidade, vamos dizer assim, tanto em termos de variedade de itens, quanto em termos também dos diferentes lead times, diferentes tempos que cada um vai demorar. Isso aqui também é aplicando para a questão de compras também, viu, pessoal? Agora, um outro sistema, que é o sistema aí da teoria das restrições, do gargalo, aqui mostrando justamente aí a figura do ponto fraco, do ponto de maior vulnerabilidade do meu fluxo de valor. Então, é o sistema do tambor, pulmão e corda. Por que tambor? Tambor é exatamente a restrição, o gargalo, o recurso que pode, que vai, de certa forma, é quem vai ditar o ritmo, por isso que é um tambor do seu fluxo de valor. E aí é tambor, pulmão. O que é o pulmão? É o estoque tipo pulmão. É um pulmão de tempo, tá? Não é um pulmão em quantidade, assim, tempo. É diferente você falar no pulmão em quantidade, porque você não trabalha uma quantidade fixa ali naquele pulmão. Na verdade, você fala, olha, eu vou ter aqui nesse pulmão
1 dia, 2 dias, 5 dias, eu estou trabalhando um dia adiantado, eu vou trabalhar 2 dias, eu vou trabalhar 5 dias adiantados. O que isso quer dizer? Né? É uma forma de você garantir que o seu recurso com restrição de capacidade nunca pare, porque se ele parar, a sua fábrica inteira vai ter, ou né, o seu fluxo de valor, seja ele qual for, ele vai ficar comprometido, porque esse cara é quem dita o ritmo do seu fluxo. Né? E aí o que acontece? O corda, o que é a corda? É a ordem que vem, e à medida que o pulmão é consumido e bate ali o mínimo dele, ele dispara a reposição. É diferente, tá bom, de um estoque tipo supermercado, porque o estoque tipo supermercado você está sempre ali mantendo os mesmos itens em estoque e dimensionando ele usando aí técnicas de previsão de vendas ou de histórico, enfim. Já no estoque pulmão não, estoque pulmão você tem dias ali e esses dias eles vão, o item que vai estar ali 5 dias na frente é o item que está a carteira do cliente. Né, você está programando contra pedido. Então eu posso ter hoje o item A e B ali, como amanhã pode ser o C e o D, no outro dia o E e o F. Vai depender de quê? Vai depender do que o cliente está puxando lá na frente. Tá bom? Então o pulmão ele é bem interessante quando você utiliza principalmente para poucos itens. Você vê que é um fluxo de valor, ó, né? Um fluxo bem simples. Olha a diferença do fluxo que eu mostrei para vocês do MRP, né? A quantidade de fluxos paralelos de processos, né? Você tem uma estrutura de produto mais complexa ali, né? Aqui, o tambor, pulmão e corda, ele vai funcionar muito bem para você pegar às vezes ali um daqueles fluxos lá, pegar um item que é mais crítico, o fluxo gargalo, né? E aí você aplica para aquele item. Você faz um controle mais focalizado para o item, né, para o fluxo do gargalo. Os demais fluxos você pode estar gerenciando, seja lá com o Kanban, no caso dos estoques tipo supermercado, seja no MRP, naqueles fluxos que você está fazendo sob encomenda, contra pedido. Tá? Mas eu já vi algumas pessoas tentando usar o pulmão para fazer sincronização, né, de várias coisas, né, como se o pulmão fosse um grande formador de um kit ali, né, e normalmente não funciona muito bem, porque o pulmão, né, ele não tem um papel de estoque sincronizador, ele tem mais um papel de um estoque de antecipação mesmo, para que o gargalo não fique parado, né, ele foi concebido com essa intenção. Então se você começa a colocar uma variedade muito grande de itens ali para o pulmão, e para você controlar isso é mais complexo, né? Porque normalmente também você vai fazer isso aí através de uma gestão à vista, através de um controle, né, mais específico ali para aquele item. Então eu recomendo isso para você usar poucos itens ali, que são os itens que estão mais relacionados ao fluxo do gargalo, e não para todo o universo de itens da sua estrutura de produtos, tá bom? Então fica aí essa recomendação, Kanban em 2 gavetas, para operacionalizar aí tudo que for para estoque. E MRP ou tambor, pulmão e corda para operacionalizar aquilo que for contra pedido. Tá joia, pessoal? Já antecipando aí, próxima aula entraremos aí já no dimensionamento do tamanho dos estoques, vamos falar sobre cada uma das faixas do semáforo, entender como dimensionar cada uma delas, entender essa lógica do semáforo no dimensionamento de um estoque, tá bom? Até lá, um grande abraço, tchau, tchau.